Olá, seja bem-vindo ao Osasco em Debate Eleições 2012, ao vivo pela TNI Brasil, a TV Nacional Interativa, no site www.tnibrasil.com.br. Como vocês estão observando aí na nossa série de entrevistas, nós estamos recebendo todos os candidatos a vice-prefeitos da cidade de Osasco. Iniciamos com o professor José Cordeiro, do PMN, tivemos a presença do Lau Alencar, do PSD, Ana Paula Rossi, do PSDB, Valmir Pracideri, que ontem, infelizmente, não pôde comparecer por um compromisso inadiável, e hoje estamos recebendo o candidato do PSOL, Augusto Piva, que vai nos conceder uma entrevista e falar sobre o plano de governo, as propostas, os projetos para a cidade de Osasco. E, evidentemente, você é o nosso convidado especial. Participe, compartilhe, faça parte desse projeto imparcial, um projeto prestador de serviço, que vem fazendo aí um grande trabalho em toda a região oeste de São Paulo, sobretudo aqui na cidade de Osasco. E prepare-se, no dia 10 de setembro, próxima segunda-feira, 21 horas, estaremos ao vivo no primeiro debate transmitido pela Web TV. Por que Web TV? Porque nós transmitimos todos os programas sempre ao vivo pela TN Brasil e, evidentemente, para nós é um fato inédito. E você, morador de Osasco, do estado de São Paulo e de todo o Brasil e do mundo, vai poder acompanhar este que será, sem dúvida nenhuma, um dos maiores debates já produzidos por uma Web TV, que já está sendo anunciado, propagado nas redes sociais, e mais de 30 outdoors pela cidade, mais de 30 outdoors pela cidade de Osasco e pela região também. Sem dúvida nenhuma, muito bem divulgado, porque nós queremos que a informação chegue a todas as pessoas. É a democratização da informação sendo pregada aqui pela TN Brasil, uma Web TV que vem fazendo total diferença na região oeste de São Paulo, no estado e no Brasil. E hoje nós vamos tentar entender o plano de governo do nosso entrevistado de hoje, que é o Augusto Piva, para saber, evidentemente, quais são os projetos aqui para a cidade que vem crescendo absurdamente aí nesses últimos 8 anos, e nós vamos, com certeza, extrair do nosso entrevistado de hoje, Augusto Piva, muitas informações. Seja muito bem-vindo ao Osasco em Debate, eleições 2012, Augusto. Obrigado. Se sinta bem em nosso meio. Nós estamos, evidente, ao vivo para todo o Brasil, e os candidatos que por aqui passaram, Augusto, falaram sobre as propostas que tem para a cidade de Osasco. A cidade de Osasco que enfrenta aí alguns problemas de ordem social, educacional, é uma cidade grande, e como tal, como toda grande metrópole, os problemas precisam ser enfrentados de frente, pela atual gestão e a próxima que evidentemente irá suceder. Gostaria que o senhor falasse dos temas que nós vamos abordar aqui, começando pela educação. Quais são os projetos do PSOL para a educação aqui na cidade de Osasco, eventualmente, se vocês virem a governar a cidade? Nossa saudação, nossa boa noite a todos os internautas. Mais uma vez, boa noite a todos os internautas e esperamos dar a nossa colaboração nessa participação de hoje. Então, nós queremos dizer que para a educação em Osasco é necessário maiores investimentos na área da educação. A valorização dos profissionais da educação. Devemos acabar, sim, com os diretores indicados, os cargos de comissão. Esse seria um dos principais planos do nosso governo. E também melhorar o salário dos professores, porque na educação não basta somente construir os prédios. Além da obra
de construir, temos que fazer a manutenção, mas principalmente valorizar o funcionário, que toda a educação ela depende mais do professor. Valorizar o professor quer dizer reciclagem, curso de reciclagem, profissionalização e sempre estar atualizado. Melhorando o seu salário, logicamente, ele vai poder comprar equipamento, no caso aí livros, para se atualizar de acordo com o nosso tempo, de acordo com a nossa época. A gente não tem como não falar de educação, né, Augusto, que não esteja atrelado também a questão da tecnologia. Tecnologia, inclusive essa que nós estamos utilizando aqui na TN Brasil, é de fundamental importância. E quais são os projetos voltados para a tecnologia? Essa que, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta que vem fazendo diferença em todo o Brasil, sobretudo nas eleições deste ano. Qual o projeto do seu partido, PSOL, sobretudo na questão da infraestrutura e na banda larga, algo tão importante hoje para distribuir esse sinal para a cidade de Osasco? Nós não temos ainda uma posição nesse sentido, mas estamos trabalhando para ver o que podemos fazer, porque é fundamental hoje você ter implantado na rede de ensino para o sistema de internet, realmente o banda larga, porque os alunos podem participar de programas na internet, assistir os programas, fazer as pesquisas que é necessárias para fazer os seus trabalhos. Sem dúvida. Com relação à questão da saúde, que também é uma pasta bastante discutida hoje na cidade, quais são os projetos do PSOL, não só para melhorar o que já existe hoje, para ampliar, ou sobretudo para facilitar as consultas do município, que hoje tem sido um grande complicador na vida das pessoas? Quais são os projetos na área da saúde? Na área da saúde, quanto também na área da educação, carece de muito investimento na área da saúde. Por exemplo, os prédios. Os prédios hoje estão sucateados. Não sei a quem interessa isso. A falta de manutenção, a limpeza das caixas d'água nas unidades de saúde, águas de chuvas que penetram pelos telhados, inundando muitas vezes as unidades. E muitas vezes os serviços têm que ser interrompidos de atendimento, porque para poder limpar, tirar a água que acumulou dentro da unidade. Mas praticamente no atendimento ao munícipe, o atendimento ao munícipe ele não começa ali somente no balcão com o atendente. Ele tem toda uma estrutura, o atendimento. Ele começa quando é atendido fazendo a sua ficha de atendimento, depois vai para o consultório médico, ali continua o atendimento, mas continua atendimento. Esse atendimento de saúde só termina quando dá alta hospitalar. Então, o atendimento ele é todo um complexo. A mobília, o funcionário bem treinado, o médico sabendo conversar com o paciente. Mas, então, tudo isso depende do bom atendimento na saúde. A culpa não é só do funcionário, mas também de toda uma estrutura municipal que já vem de muitos anos, que uma cultura que foi inculcada no munícipe, que hoje é difícil se livrar, mas só com muito trabalho de informação e visualização, nós vamos conseguir mudar isso. Mas a saúde, realmente, ela carece de muito investimento. E talvez isso, a falta de investimento e também a vontade política, porque dá para fazer muita coisa, dá para se melhorar alguma coisa. Falando sobre uma das preocupações da sociedade, você tem que ter saúde, tem que ter educação, mas tem que ter segurança. E evidentemente que é um assunto que vem à tona, inclusive veio à tona aqui com os candidatos que aqui passaram, falando sobre a questão da Guarda Municipal, falando sobre os investimentos nessa área. Quais são os projetos do PSOL na segurança pública? A área de segurança
é uma área complexa. Cada um tem uma opinião. Se fala muito em segurança, mas o que nós vemos hoje, o Estado deixou de investir na segurança pública. A contratação de pessoal para fazer a ronda, é importante a ronda na segurança policial, na segurança da população, a ronda policial na segurança da população. Mas se fala muito de câmeras que ficam vigilando 24 horas e central de controle. Ótimo, tecnologia funcionando muito bem. Só que as câmeras, elas não têm vida. As câmeras, elas só focalizam. Elas demoram para dar solução, elas não dão solução de atendimento. Mas o que dá solução, quem vai atender? Uma ambulância, uma polícia rápida chegando ao local. Isso sim seria o complemento geral na segurança pública. Não basta você colocar câmeras, mas tem que efetivar a polícia, fazer funcionar a polícia, também a Guarda Municipal. Poucas viaturas rodando pela cidade. A Guarda Municipal, hoje, ela é feita não para defender o munícipe, mas sim para defender o patrimônio. É preciso, sim, humanizar a Guarda Municipal, para que ela se preocupe, sim, com a integridade física do munícipe, porque essa guarda que nós temos hoje, ela é somente patrimonial. E há também necessidade de se investir nessa área da Guarda Municipal em Osasco. Outro fator importante, além de todos os outros temas que nós abordamos, saúde, educação e segurança, é a participação popular. E é evidente que uma população bem informada, é importante que ela participe, sobretudo, do governo. Quais são os projetos para que a população de Osasco tenha mais participação popular no governo? A participação popular no governo, ela não pode ser indireta. Ela tem que ser, o munícipe tem que participar de todas as decisões da prefeitura, participar de todas as decisões do governo. O orçamento participativo não funciona. O que nós queremos fazer, implantar em Osasco, é os conselhos. E esse conselho vai ser escolhido um morador por rua, que vamos formar um conselho municipal. E esse conselho é que vai ajudar a administração municipal a aprovar os seus projetos. Então, essa é a nossa proposta, nos conselhos para a nossa administração. Muito bom. E a gestão e o funcionamento público também são de fundamental importância para que a máquina pública funcione bem. E como o pessoal entende isso e quais são o olhar que vocês têm para essa questão do funcionalismo público, evidentemente, se vier a ser o prefeito da cidade de Osasco? O funcionalismo público, o funcionário, eles procuram, como eu sou funcionário público, eu procuro fazer a minha parte da melhor maneira possível. Eu trabalho há 16 anos na área da saúde. E os meus colegas, como eu, colaboram com a administração, não importa quem seja. Nós colaboramos com a administração, mas nós não somos valorizados. Os funcionários não são valorizados, não têm o seu valor. Quem tem o valor é o cargo de confiança. Esse tem valor, porque está ligado à administração. Ele consegue manipular. Então, há um jeitinho aqui, o jeitinho brasileiro consegue ajudar tudo dentro da saúde, mas o funcionário não é valorizado. Existem em muitas unidades as cadeiras para se sentarem. Olha, quanto tempo nós brigamos numa unidade que nós trabalhávamos para que mudassem as cadeiras, porque as cadeiras que a gente sentava para trabalhar, para você trabalhar numa digitação 12 horas, pode causar problemas de coluna. Então,
e muitas unidades de saúde, os móveis estão deteriorados, falta de manutenção. Então, é preciso também valorizar o funcionário público nesse sentido, dando condições de trabalho. Um auxiliar de enfermagem trabalha 12 horas em pé. Pela falta de pessoal, por não ser valorizado, ele corre o risco de machucar gravemente um paciente e também depois tem que responder a processo. Mas por que isso? Por causa da falta de condições de trabalho dentro das unidades de saúde. Temos, sim, que valorizar todo o valor ao funcionalismo público. Por isso, por esse valor, vamos restabelecer os concursos públicos. Contratação, se houver somente emergência mesmo. Muito bom, estamos recebendo em nossos estúdios Augusto Piva, do PSOL, que é o candidato a vice-prefeito da cidade. E, Augusto, a cidade de Osasco, nesses últimos 8 anos, a economia cresceu muito. Somos o maior comércio varejista do Brasil e a economia se tornou, evidentemente, muito pujante. Mas a consequência disso traz para a cidade um aumento significativo também na questão da geração de empregos, ou seja, temos um comércio forte, mas o emprego ainda está atrelado a esses comércios. O que o PSOL tem de projeto para gerar empregos aqui na cidade e continuar essa economia crescendo ainda mais em Osasco? Pois bem, a cidade cresceu, está desenvolvendo. É preciso olhar para isso, porque é importante o progresso. Nós não podemos deixar de criar políticas públicas para a geração de empregos. E, para isso, nós temos que investir na economia popular. E essa economia popular parte do princípio que é preciso que essas empresas que hoje estão estabelecidas na cidade tenham incentivos fiscais para que ele continue investindo e acreditando aqui na cidade de Osasco. O que o pessoal pensa sobre os empresários da cidade? Olha, quanto ao empresariado, não tenho agora uma posição clara para poder falar. Mas o importante é que o empresário ele procure investir no seu comércio, na sua indústria, porque não só esperando auxílio e benesses do governo federal, mas também que ele seja corajoso e invista, porque isso é importante. Gere emprego. Muito bom. Com relação à cultura da cidade, temos uma economia pujante, nós temos um comércio forte, um PIB de mais de 1,5 bilhão. E como é que fica a cultura, o esporte, o lazer, para as pessoas também terem diversões nos seus bairros, que é de fundamental importância? Não adianta estar centralizado só ao centro, mas que essa distribuição da cultura chegue a toda a cidade de Osasco. Qual o projeto do pessoal na cultura e no esporte aqui em Osasco? É importante a cultura, o lazer e o esporte. Hoje, a juventude, a prática dos esportes radicais. Outro dia, conversando com um amigo, nós estávamos lá no centro de Osasco e vimos um jovem praticando skate na calçada nova da estação, ao lado do bicicletário. Então, começamos a conversar, falei, olha, é preciso, sim, levar isso para a periferia. Porque a periferia da cidade ela não está desenvolvida, a periferia está parada. Então, precisamos, sim, levar não só o esporte e a cultura e o lazer para a periferia, mas também procurar desenvolver a periferia da cidade. Essa população que vive na periferia, ela muitas vezes é esquecida. Às vezes não tem saneamento básico, não tem um posto próximo, não tem um banco próximo. Então, carece de infraestrutura, principalmente o esporte,
o lazer e a cultura. E é evidente que não podemos deixar de falar sobre um dos assuntos mais comentados aqui no debate eleições 2012, que é a questão do trânsito na cidade. Eu sei que um projeto específico para amenizar a quantidade de carros que nós temos hoje na cidade não é o suficiente. Eu acho que teria que encarar de verdade esse problema, que hoje é a questão da mobilidade urbana. Seria interessante, inclusive, que os próprios candidatos trouxessem propostas, e é o que nós estamos sentindo aqui. Quais são as propostas reais para amenizar esse problema tão grande hoje que a cidade enfrenta, que é a questão do trânsito, Augusto? Nós ainda estamos debatendo. Esse é um assunto, mobilidade urbana, muito debatido no momento. Então, o que nós pensamos? Nós pensamos o seguinte: eu acabei de dizer que temos que desenvolver a periferia. A periferia, não construir as casas, conservar o centro, porque é difícil andar de circular de carro no centro hoje. Para quem mora aqui, na Vila Osasco, para vir para o centro de Osasco, tem que ir lá na Salem Bichara, para poder pegar o turumista, para sair aqui na Vila Regina, no começo aí da Rua Primitiva Bianco com a Padre Damaso. Tem que dar uma volta terrível. Então, o que é necessário fazer? Locomoção, abrir espaço para circulação de carro, porque é mais vantajoso você deixar o carro no estacionamento. O estacionamento é caro, nem todos podem pagar estacionamento. Deixar na rua, você está corrida, você corre o risco de seu carro riscado. Então, desenvolver na periferia, as indústrias na periferia. Se você colocar edificação no centro da cidade, que já está saturado, mais famílias, mais veículos no centro da cidade, então eu sugiro que nós sugerimos que as edificações sejam feitas fora da cidade, fora do centro, fora dos grandes centros. Essa é a nossa sugestão. O senhor acredita, então, que pela quantidade de indústrias e comércio, empresas que estão localizadas na região central, provoca, evidentemente, um número maior, o fluxo de veículos, mas e a questão do coletivo, por exemplo, que é o transporte, que é uma opção para o munícipe? Como é que o senhor enxerga isso, a questão do transporte público? Não seria uma forma também de amenizar esse problema? A única maneira do cidadão comum que não tem possibilidade de ter o seu carro, né, se locomover, a passagem em Osasco é cara. Para você sair da Zona Sul para ir para a Zona Norte, você tem que tomar um ônibus lá no extremo sul de Osasco, do Santa Maria, descer no centro, pagar uma outra passagem para ir até a Zona Norte. Encarece, porque ir de volta são R$12. Nem todos podem dispor de R$12 todos os dias. Então, o que é necessário fazer? Temos que se implantar um bilhete único. E isso vai facilitar a vida do cidadão e melhorar o transporte da cidade. Porque o transporte da cidade está entre duas empresas, a Aviação Osasco e a Urubupungá. Isso é um monopólio. Isso tem que ser quebrado. A passagem é cara, não há investimento. As vias são em péssimas condições, os carros muitas vezes são em péssimas condições, o horário de circulação dos veículos, você espera no ponto mais de meia hora, 40 minutos, para poder tomar um coletivo. E corre o risco de chegar atrasado no trabalho e perder o dia, e não riscar do seu ponto. Então, é preciso rever o sistema de transporte de Osasco, sim. Carece de investimento e quebra de monopólios. Osasco ficou conhecida, não digo nem só nacionalmente, mas mundialmente, por um problema que hoje a gente encara como um câncer na cidade de Osasco, que os moradores que evidentemente estão nos assistindo sabem muito bem disso, que é a questão das enchentes, sobretudo ali no Roxidale. E muitos que passaram por aqui, evidentemente que já passaram inclusive pelo governo, prometeram que iriam acabar com as enchentes de Osasco. Mas, nesse período, nós não tivemos muitas chuvas e o problema não veio à tona. Mas nós sabemos que se a chuva apertar, esse local será realmente prejudicado. Quais são os projetos do PSOL
para acabar definitivamente com as enchentes, que inclusive no centro de Osasco agora também tem enchente, viu? Não é só mais no Orchidale. Quais são os projetos do seu partido para acabar com esse problema da enchente? Bom, nós estamos aí numa coligação PSOL, PCB, PSTU. Meu partido é o PCB. Mas o que nós podemos visualizar para isso, para essas enchentes? Isso já vem há anos na discussão em Osasco. Mas você dizer que vai acabar definitivamente com isso, você está mentindo, de uma certa forma mentindo. Porque há de vários projetos. Foi feito um projeto ali que não funcionou, não deu certo. Então, é preciso o quê? Rever tudo que foi feito, fazer um levantamento da área geral, daquela área ali, e ver o que se pode fazer. Talvez não acabar, mas diminuir um pouco mais o sofrimento daquelas pessoas que vivem naquele local. E um outro problema também característico de uma grande metrópole, e Osasco não é diferente disso, é a questão da urbanização. Osasco ainda é um local que agrega muitas favelas, sobretudo ali na região da zona norte de Osasco. Quais são os projetos do seu partido para a urbanização das áreas livres, que hoje na cidade de Osasco ainda é um problema? Nós não temos uma visão, assim, agora, no momento, clara para isso. Mas o que pode se fazer, num determinado momento, enquanto você não se projeta, é uma urbanização, uma melhoria, para que a pessoa que mora nessa área livre, ela tenha mais acessibilidade, mais liberdade. Mas a ideia mesmo, o projeto mesmo que estamos trabalhando é construir moradias populares. Moradias populares, mas com preços acessíveis para a população. Porque nós temos aí o Bolsa Família. O Bolsa Família não dá acesso a todos. Por quê? Você tem que ter renda. Nem todos têm uma renda de 3 salários mínimos hoje. Então, é preciso sim fazer um projeto de casas populares com valor bem inferior, para que qualquer pessoa possa pagar um pouquinho por mês. Porque em Osasco, pelo que a gente conhece e vive na cidade, nunca se teve um projeto de moradia popular. E falando de moradia popular, nós sabemos que o PAC foi um grande parceiro do governo federal na atual administração, inclusive ali no Morro do Socó, nós tivemos também ali no Morro do Sabão. As parcerias com o governo federal e estadual no projeto do PSOL, que é um partido que a gente sabe que não tem maioria no Congresso Nacional. Como é que serão feitas essas parcerias com o governo estadual e federal para atrair recursos aqui para o município de Osasco? Nós, se eleitos, o que vamos fazer? Não podemos negar ajuda do governo estadual e do governo federal. Não podemos recusar. Isso não pode se fazer. Mas temos que ir buscar ajuda sim. Porque o município não pode tudo. O município não pode tudo. Tanto que as áreas de saúde, de educação, né? Porque está do jeito que está hoje, porque o município não tem condições de fiscalizar. Mas, sim, nós não podemos deixar de buscar recursos e solicitar junto ao governo federal. E ao governo também estadual. Sem dúvida. Tem algum outro projeto, candidato, que o pessoal defende e o senhor gostaria de, nesse momento, explicar para os internautas que nos assistem neste momento? Não entendi a pergunta. O senhor tem algum, dentro do plano de governo do PSOL, o senhor tem algum outro projeto que o senhor gostaria de destacar nesse momento para o internauta que nos assiste nesse momento, o projeto do plano de governo do PSOL? Olha, o projeto... Do PCB, evidentemente, também. A gente sempre conversa, nós discutimos, viabilizamos, planejamos, como todos os partidos, como todas as pessoas,
Mas, assim, especificamente que podemos passar para as pessoas, para os internautas, assim, no momento, não temos nada nesse momento. Agora, podemos sim, numa outra oportunidade, talvez detalhar, falar sobre, mas no momento, infelizmente, eu não tenho como. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação e dizer aos internautas que no segundo bloco nós iremos discutir o que o nosso convidado de hoje falou, com os dois jornalistas convidados aqui da mesa, Nilson Martins, do Jornal A Rua, e Nancy Nasser, do Jornal Folha Oeste. Gostaria de agradecer imensamente a participação do candidato a vice-prefeito pelo PSOL, na pessoa do Alexandre Castilho. Gostaria que o senhor, nesse momento, deixasse um recado final aos seus eleitores, candidato. Prezado internautas e demais pessoas que estão nos vendo neste momento, quero agradecer por permitir que a nossa imagem, a nossa voz, entrasse no seu recinto. O que nós queremos pedir? Quando você for usar o seu direito de voto, lá na urna, é você e a urna. Procure, antes de fazer essa atitude, procure analisar a vida pregressa do candidato. Veja bem quais são os projetos dele para a cidade. Observe bem nas entrelinhas a sua conduta. Se ele sempre trabalhou para o povo ou trabalhou pelo partido. Então é preciso ver também se ele vai governar para ele, para o partido ou para os empresários. Isso é muito importante. O eleitor, a eleição não depende só dos candidatos e dos políticos. Principalmente a participação do eleitor é fundamental, no sentido de ver, observar a vida pregressa dos candidatos. Muito obrigado, Augusto Piva do PSOL, que vocês tenham muita sorte na empreitada. E a TNI Brasil, essa empresa prestadora de serviço, está sempre à disposição quando precisar. Gostaria de agradecer a vocês que assistiram a gente nesse primeiro bloco. Voltamos daqui a pouco com o segundo bloco para debater com os jornalistas convidados o que foi discutido aqui no Osasco em Debate, eleições 2012. Voltamos já. Focado em oferecer os melhores benefícios a seus associados, nosso sindicato disponibiliza uma grande estrutura de recreação, esporte e lazer. Com o Secor, você poderá usufruir de uma aconchegante pousada em Mongaguá, litoral de São Paulo. A unidade possui 16 apartamentos que acomodam confortavelmente 6 pessoas, com sala, quarto, cozinha, banheiro, churrasqueira, TV, micro-ondas, fogão, geladeira, amplo estacionamento e salão de jogos. Já na pousada em Balneário Itaguaí, também em Mongaguá, são 19 suítes equipadas com TV, micro-ondas e geladeira, bem pertinho da praia, para você usufruir com a sua família. Temos o Centro Campestre, localizado na cidade de Biúna, a apenas 58 quilômetros de São Paulo. A unidade conta com 8 chalés, com sala, quarto, cozinha e banheiro, equipados com churrasqueiras. O centro também oferece piscinas adulto e infantil, quadra de futebol society, casa na árvore, lagos com pedalinhos, pistas para caminhada, playground, coreto, moinho de vento, salão de jogos, Wi-Fi, lanchonete e muito mais. Tudo isso numa ampla área com muito verde e ar puro. De setembro. Um desses homens
irá decidir o futuro da cidade. Alexandre Castilho, Celso Giglio, Delbio Teruel, Jorge Lapas, Oswaldo Virgínio e Reinaldo Mota. Você é parte dessa história. Osasco em Debate, eleições 2012. Aqui na TNI Brasil. Voltamos com Osasco em Debate, eleições 2012, ao vivo pela TNI Brasil, no site www.tnibrasil.com.br. Recebemos aqui em nossos estúdios Augusto Piva, candidato a vice-prefeito pelo PSOL. Gostaríamos, nesse momento, de fazer um agradecimento. Os agradecimentos são importantes, afinal de contas, nós estamos tendo a prévia daquele grande debate que nós teremos no dia 10 de setembro no auditório da UAB, e você, evidentemente, está mais do que convidado. Compartilhe essa ideia. Gostaria de agradecer, em nome de toda a equipe da TNI Brasil, ao Esquivor, Sindicato do Comércio Varejista de Osasco e região, na pessoa do presidente Jurandir Paes, que nos concedeu espaço para realizar o programa. O programa que abre a primeira edição do Osasco em Debate, eleições 2012 na TNI Brasil, com os candidatos a vice-prefeitos da cidade de Osasco. Agradecer ao OAB, 56ª subseção de Osasco, na pessoa do presidente Dr. José Pascoal Filho, que apoiou este projeto desde o início, nos concedendo e nos prestigiando ali com o auditório da OAB, que será realizado no dia 10 de setembro, o evento Osasco em Debate Eleições 2012. Agradecer ao Plaza Shopping, na pessoa do Dr. Davi da Rocha, que prontamente também nos apoiou e acreditou na mídia, que mais vem crescendo nos últimos anos, que é a internet. E agradecer aos patrocinadores, ao Brahma Atacado, GAT Veículos, Grupo Extrema, DSM Produções, JR Facilities, Gaúcho Construções, Baladacar.com, ProArte Adesivos, ao Secor Sindicato dos Comerciários de Osasco e região, e o Colégio Bela Vista. E além, evidentemente, um grande abraço ao nosso grande amigo da Associação Comercial de Osasco, o nosso querido amigo André Menezes também participa desse projeto. Estamos juntos aí levando a todos vocês a oportunidade de apresentar um projeto ímpar, prestador de serviço para toda a população de Osasco e região. Nilson Martins, Jornal A Rua, seja muito bem-vindo ao Osasco em Debate, eleições 2012. Boa noite, meus amigos internautas, a minha colega jornalista Nancy Nasser, meu amigo jornalista também Roberto Carlos, o nosso querido âncora. Mais uma noite de participação de candidatos a vice. Tivemos a presença do senhor Augusto Piva. Ele é do Partido Comunista do Brasil, mas faz parte da coligação do PSOL juntamente com o PST1. Estamos abertos ao questionamento, Roberto. Você vê aí o que a gente pode falar aí, mas eu vi que o senhor Augusto Piva estava muito, mas muito nervoso mesmo. Ele tinha nos avisado que nunca tinha participado de um programa de televisão, estava muito preocupado. E a demonstração dele, do nervosismo dele, realmente prejudicou muito ele nessa noite, infelizmente. Nancy Nasser, Jornal Folha Oeste, um grande abraço ao Zé Roberto, grande parceiro. Seja bem-vindo ao Osasco em Debate, eleições 2012. Muito obrigada, Roberto. Mais uma vez quero agradecer o convite, a honra de estar participando com feras como Nilson Martins e você. Nossos internautas, tenho recebido bastante mensagens, viu, Roberto, Nilson, no meu Facebook, vários comentários, elogios do programa, e nas minhas andanças por Osasco, com
em todos os cantos, o pessoal tem comentado bastante a respeito, eu fico muito contente. Boa noite a todos, e estamos aqui para fazer os nossos comentários a respeito do nosso convidado, o Augusto Piva. Queremos agradecer a presença dele, apesar do nervosismo, né, eu acho que faz parte, vamos fazer o nosso debate. Sem dúvida, e a televisão é isso mesmo, às vezes as pessoas que não tiveram oportunidade, por isso que a TN Brasil ela sai na frente, oferecendo a oportunidade para todos os candidatos participarem, e os vices, os candidatos a vice nunca tiveram a oportunidade de expressar os seus sentimentos, seus projetos, e a TN Brasil sai na frente oferecendo a você que está em casa a oportunidade de conhecer cada um daqueles os postulantes a esse cargo tão importante, tão desejado hoje na cidade de Osasco, que é, sem dúvida nenhuma, o cargo de prefeito. E o vice, ele tem, evidentemente, uma participação especial aqui no nosso programa, porque aqui é democrático. E, evidentemente, como o Nilson mesmo mensurou, os projetos precisam ser discutidos. Projetos bons, aqueles que realmente vão fazer diferença na vida de você, munícipe que está nos assistindo e nos prestigiando com a sua audiência. Nós começamos a falar sobre o plano de governo do PSOL, sobretudo na questão da educação, Nilson, que é uma pasta muito importante para o desenvolvimento intelectual das crianças, dos jovens, e é o futuro, sem dúvida nenhuma, dessa cidade e é o futuro desse país. E, evidentemente, que ele falou na valorização do profissional da educação. O que você tem a dizer sobre essa valorização tão importante para a nossa cidade? Olha, ele não fugiu à regra dos que já passaram por aqui, né? Quando se toca no assunto educação, todos eles falam realmente da falta de valorização dos profissionais, dos professores, dos diretores, todos aqueles que trabalham nas escolas, né? Então, ele falou da valorização do profissionalismo, e citou sobre o final dos diretores que politicamente são indicados para o cargo. Ele identificou um problema muito sério nas escolas, que esses diretores poderiam muito bem não ser indicados, mas ser prestigiados com promoção pelo tempo de carreira e pela competência deles. Sinceramente, é uma novidade para mim que diretor de escola ele é indicado politicamente. Eu não sabia, realmente, eu não sabia desse problema. Se for realmente, logicamente que ele não está faltando com a verdade, é uma coisa grave e que tem que ser mudado, né? A melhoria de salários, falou dos profissionais com baixo salário, os cursos de reciclagem, que isso é muito importante realmente. Os profissionais sempre têm que estar fazendo curso de reciclagem para se adaptar às modernidades, como nós temos hoje a internet, né? Então, os professores de hoje, eles têm que se modernizar por causa da internet. Que a criança vai para casa e tem um computador em casa, acaba vendo algo diferente do que aprende na escola e volta para perguntar para a professora, e a professora, logicamente, tem que estar inteirada do assunto, né? Falou da reciclagem, da tecnologia, ele disse que estava sem posição nesse sentido. Sobre a banda larga, a participação de pesquisas para o trabalho, né? Enfim, ele tentou sintetizar o máximo que ele poderia falar, mas ele falou algumas coisas que são muito objetivas, como foi o caso do diretor, que marcou muito aí. Não sei se foi o mesmo conceito que você teve com relação aos projetos da educação do PSOL, na pessoa do Augusto Piva? Sim, só enfatizando o que o Nilson falou, eu creio que os professores precisam realmente ser vistos pelas nossas autoridades de uma outra forma, não só na parte de salários, plano de carreira, que isso é muito importante, mas principalmente a preparação dos professores para lidar com as nossas crianças. Eu sou mãe, o Nilson é avô, o Roberto é de 2 pai, e as crianças, eu sinto no meu filho tem 10 anos, as crianças hoje precisam de atenções diferenciadas, são crianças muito inteligentes, todas, hoje, a geração de hoje das nossas crianças, elas vêm com uma bagagem muito grande de informatização, e os nossos professores ainda estão dando ou passando o ensino
da maneira arcaica ainda, daquela época de quando eu era criança, o Nilson, o Roberto não, gente, mas eu e o Nilson, pelo menos. Você pensa que ele é jovem, mas não é tão jovem assim, não. Viu? Então, eu acho, é verdade. Sou novinho. Mas eu acho que se os professores tiverem um pouco mais de treinamento, de preparo, para lidarem com essas crianças, que hoje são crianças com altas habilidades, crianças superdotadas de inteligência, eu creio que o mundo vai ser melhor e a educação vai ser melhor. Eu acho que nós temos que partir desse princípio. Os professores são a continuidade do ensino de casa, dos pais, pai e mãe que dão educação, e na escola que eles dão a continuidade dessa educação através do ensino. É isso que eu tenho para concluir. Da questão da saúde, é uma pasta muito importante na cidade de Osasco, tem sido, inclusive, muito comentado pelos postulantes ao cargo de vice que passaram aqui pela TNI Brasil, no Osasco em Debate. Eles falaram sobre a questão, sobretudo, do tempo de espera para se marcar uma consulta. E nós já discutimos que o problema não está só atrelado ao público, o privado também tem enfrentado problemas com relação à marcação de consulta e até a falta de médicos. Esse problema da saúde é um problema geral, né, Nilson? Acho que não é só atrelado à questão pública, né? Nós não temos, infelizmente, em Osasco, nós não temos transmissão de horário político, né, feito com qualidade. O único canal que deveria fazer com qualidade, infelizmente, a imagem é péssima, não dá nem para entender, nem ler o que está se passando ali. Mas se nós tivéssemos com qualidade igual São Paulo, nós poderíamos observar que o carro-chefe de campanha de todos os candidatos realmente é a pasta da saúde. Todos eles apresentam algumas soluções, às vezes até mirabolantes, que, na realidade, todos os anos vão passando, né, os mandatos vão passando, e a saúde continua no mesmo problema de sempre. Falta de médicos, falta de medicamentos, fila, demora na marcação da tal consulta, né? Então, infelizmente, e o nosso vice-candidato de hoje, o senhor Piva, ele quis falar, inclusive, das instalações, né, dos órgãos de saúde de Osasco, que estão com muitos problemas, estão sucateados. Ele tentou explicar até no modo fácil de falar, no modo simples dele, humilde, que quando chove muito, determinadas postos de saúde chegam até a ocasionar goteiras dentro do posto de saúde, porque não se faz manutenção nos telhados. Isso pelo menos foi o que eu entendi, né? E que, logicamente, às vezes depende muito de vontade política para se resolver essas questões. E ele fez até um comentário que é bem interessante, pelo menos é a primeira vez que eu escutei de todos os candidatos a prefeito, vice-prefeitos e talvez pessoas técnicas. Ele fez um comentário muito interessante. As caixas d'água. Ninguém se preocupa com a limpeza de caixas d'água, mesmo nas residências. E se nas residências não há essa preocupação, imagina nos hospitais. As caixas d'água que sustentam um prédio, as UTIs, os ambulatórios, as enfermarias, é uma coisa muito importante, porque a caixa d'água, se ela não for limpa a cada 6 meses, no máximo, ela pode ocasionar muitas doenças através da própria água consumida, mesmo depois de filtrada. Perdão. Gostaria de lembrar ao internauta que está nos assistindo nesse momento, que nós, evidentemente, teremos o debate do dia 10 lá no auditório da OAB, ao vivo, exclusiva da TNI Brasil. E nós estamos pedindo a você, internauta, pergunta do internauta. Tema livre, será escolhido o tema que tiver a maioria das perguntas, tá? Ou seja, o assunto que tiver maior destaque no momento será o escolhido. Participe e faça parte dessa história. Mande sua pergunta para jornalismo@tnibrasil.com.br. Quem sabe a sua pergunta pode ser lida lá, né, no dia do debate, e será uma grande honra para todos nós da TNI Brasil estar lendo a pergunta do internauta. É muito fácil, jornalismo@tnibrasil.com.br. Envie suas perguntas, vamos fazer um sorteio, vamos ver o tema que mais perdurar, né, que mais for comentado ali, nós vamos sortear, evidentemente, a pergunta, e você pode ser o contemplado, ok? Outro assunto também muito comentado, Nilson, foi a questão
da nossa economia, que vem crescendo muito aí durante esses 8 anos que se passaram, sobretudo a questão do comércio. Temos muitas empresas aqui em Osasco instaladas, sobretudo ali na região central de Osasco. E a Zona Norte também, eu moro lá, sei da grande quantidade de empresas que estão naquele local. Como fazer, não só para continuar esse crescimento, mas gerenciar, sobretudo, a questão do emprego, a questão também das oportunidades para os jovens que moram aqui na cidade de Osasco. O senhor Piva, ele quis informar que cabe ao prefeito, cabe ao administrador, observar bem o desenvolvimento da cidade e acreditar na economia popular, o comércio de bairros, né? E com maiores investimentos dos empresários para gerar empregos. É o que ele falou aqui, é o que ele quis dizer, que quanto mais investimento dos empresários, mais geração de emprego. E que o prefeito tem que olhar muito pelo comércio popular de bairros. Nossa. E que é uma área que está crescendo muito, né? Você pega ali a região da João de Andrade, pega a região da Avenida dos Remédios, você tem bairros que estão crescendo muito na parte comercial. Eles são centros comerciais dentro da própria cidade de Osasco. E ele fez um comentário interessante, que é o executivo se preocupar um pouco mais nos investimentos e incentivos às empresas, indústrias e comerciantes das periferias, para que, com isso, descongestione um pouco o trânsito de Osasco. Isso é muito interessante. Ele fez esse comentário justamente no item trânsito, Nilson. Qual o tema seguinte aí, Roberto? Vamos lá. Vamos lá. Outro tema muito... Vamos lá. Nós temos um problema na cidade de Osasco, que é a questão da habitação. Você, morador de Osasco, sabe melhor do que eu que nós temos muitas áreas livres ainda aqui na cidade. Questão que, evidentemente, a habitação tem que ser um olhar diferenciado para esses locais. E ele falou, evidentemente, que precisa de um olhar com parcerias e fazer com que essas pessoas que moram em locais irregulares sejam regularizados essa questão, sobretudo uma moradia digna. Eu gostaria que você comentasse a respeito. Ele falou algo que eu não tinha nem pensado. O Bolsa Família, que é oferecido às pessoas mais carentes, não serve como renda para comprar um imóvel. Claro que não serve como renda. Como é que pode servir como renda R$130 por mês, né? Então, ele falou sobre a urbanização, melhoria para mais acessibilidades e um projeto de moradias populares que contemple realmente aquelas pessoas do mais baixo nível monetário, as pessoas mais humildes, mas sem que tenha que pedir uma renda, porque o Bolsa Família realmente não é renda, de forma alguma. Essas pessoas realmente não têm renda. Nascer? Eu acho que o governo precisa voltar um pouquinho mais as atenções para o Minha Casa Minha Vida, para facilitar um pouco mais para aquelas pessoas menos favorecidas, as pessoas que têm dificuldade de comprovar renda, as pessoas que têm um ganho familiar, mas ela tem a dificuldade de atingir o mínimo necessário para que possa participar do Minha Casa Minha Vida. Eu acho que, se derem uma reestruturada nesse projeto, eu creio que mais algumas famílias com pouco menos de renda financeira, ela vai poder adquirir sua casa própria também. A questão do lazer não pode deixar de fora, né, Nilson, internauta. É importante que os jovens participem das atividades culturais que a cidade desempenha. E, evidentemente, que eu sinto essa falta de comunicação com os munícipes, sobretudo na questão da divulgação dos eventos. E o Augusto comentou aqui a importância de, nos bairros, estabelecer isso. Os bairros onde nós temos, evidente, a periferia. Ele comentou sobre a questão da distribuição melhor da cultura e do esporte, algo muito importante para o desenvolvimento, inclusive intelectual, e inclusão social dessas crianças e jovens. Nilson. E ele falou sobre a prática dos esportes radicais. Diz que ele estava do lado da estação nova ali de Osasco, quando está sendo reformada, e ele viu uns garotos com skate praticando o esporte ali. E que esse tipo de esporte poderia muito bem ser levado para os bairros, para as periferias, né? E ser praticados lá, quer dizer, uma ocupação da criança com o esporte, sem que ele pense no outro lado da marginalidade. E vamos levar em consideração que as periferias realmente é onde mais oferece condições de trazer o garoto para a marginalidade, tá certo? Então, é só oferecendo esporte, cultura para essa criança,
porque ela vai pensar menos no outro lado, o lado mal da vida. Eu acho que nós podemos aproveitar o gancho. Eu vou dar uma sugestão, e talvez a gente tenha até já ouvido alguns candidatos comentando a respeito. Para esse tipo de ações, Nilson, os candidatos estarem utilizando, eles podem até estar utilizando os espaços que já existem das escolas estaduais e municipais, não só da prefeitura, mas as estaduais, puxar o Estado para participar em parceria e utilizar os espaços que ficam inúteis no final de semana, muitas vezes, fica a escola fechada, utilizar para que as famílias possam utilizar como lazer, incentivar um pouco mais. Eu sei que existem projetos, mas não são todas as escolas que participam. É isso aí. Eu gostaria de falar também sobre um tema que foi abordado aqui, a questão da segurança pública na cidade de Osasco, sobretudo a questão da valorização do profissional. Mas antes eu gostaria de fazer um agradecimento, mais uma vez, aqui em nome de toda a equipe da TN Brasil, ao Esquivor, Sindicato do Comércio Varejista de Osasco e região, na pessoa do presidente Dr. Jurandir Paes, que nos concedeu o espaço para realizar o programa. É de fundamental importância que essas parcerias aconteçam. Programa que abre a primeira edição do Osasco em Debate, eleições 2012, na TN Brasil, com os candidatos a vice-prefeito da cidade de Osasco. Agradecer ao OAB, 56ª subseção de Osasco, na pessoa do presidente Dr. José Pascoal Filho, que apoiou este projeto desde o seu início, nos prestigiando com o local onde será realizado no dia 10 de setembro o evento Osasco em Debate, eleições 2012 na TNI Brasil. Agradecer ao Plaza Shopping, na pessoa do senhor Davi da Rocha, que prontamente nos apoiou e acreditou na mídia que mais vem crescendo nos últimos tempos, que é a internet. E agradecer aos patrocinadores, ao Brahma Atacado, GAT Veículos, Grupo Extrema, DSM Produções, JR Facilities, Gaúcho Construções, Baladacar.com, ProArte Adesivos, ao Secor Sindicato dos Comerciários de Osasco e Região, ao Colégio Bela Vista e à Associação Comercial e Empresarial de Osasco, na pessoa do André Menezes. E, evidentemente, a pergunta do internauta. Você que está conectado aí, né, TN Brasil, pergunta do internauta, tema livre, será escolhido o tema que tiver a maioria das perguntas, ou seja, assunto que tiver maior destaque no momento. Participe e faça parte dessa história. Mande sua pergunta para jornalismo@tnibrasil.com.br. Quem sabe a sua pergunta não será a escolhida no dia do debate. Nilson. O tema segurança é um tema muito debatido também nos debates, né? E um tema muito usado também nos programas eleitorais dos candidatos, principalmente aqueles apresentados no horário político da televisão. O senhor Piva ele falou sobre a segurança ser uma área muito complexa, que na opinião dele, o Estado deixou de investir na segurança do cidadão. Eu tenho que discordar dele, que o Estado nunca deixa de investir na segurança do cidadão. O problema maior é que quanto mais o Estado investe em segurança, mais a falta de segurança aumenta, decorrência da alta da criminalidade. É um tema que tem que ser debatido, tem que ser muito, mas muito investido mesmo, porque o lado do investimento está perdendo para o lado da ampliação da marginalidade. Entendeu? É isso que eu entendo. E ele falou do monitoramento, que não dá solução imediata. A solução imediata é o policial chegar no momento do flagrante, a parceria com a Guarda Municipal, que não deve deixar de proteger, que tem que deixar de proteger só o patrimônio do município e dedicar mais ao munícipe. Eu concordo com ele nesse sentido. Me passaram um recado aqui, eu falei PCdoB, eu na realidade é PCB. Eu acho que eu falei PCB naquela hora. Eu falei Partido Comunista do Brasil. Pode ser que eu tenha me enganado, mas está dado o recado. O senhor Piva é do PCB, não do PCdoB. Faz parte da coligação junto com o PSOL e o PSTU, que é a coligação majoritária concorrendo à Prefeitura de Osasco. Nancy, porque o nosso tempo já se foi, né? Já acabou. Podemos passar para o próximo queria, item. Antes de encerrar, tem mais um item importante depois da segurança. A segurança é bastante complexa, existe muita marginalidade, mas eu acho que tem que haver realmente uma reestruturação em Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar, haver um entrosamento entre todos eles. Só para finalizar, um tema importante que ele falou, que foi o funcionalismo público, e fazer a parte melhor, de forma possível. Nós,
os funcionários públicos colaboram da melhor forma possível, mas não são valorizados. Aqueles de cargos de confiança são muito mais valorizados do que o funcionário de carreira. Eu concordo plenamente com ele. Considerações finais. Já pode deixar. Considerações finais e agradecer mais uma vez a minha participação aqui nesse programa maravilhoso, juntamente com a minha amiga Nancy Nasser, com essa simpatia aí do meu lado, com o Roberto Carlos, um excelente âncora, obrigado. E a todos os internautas que nos assistem e que fazem perguntas para o Roberto e que está sempre nos acompanhando. Uma boa noite a todos e, se Deus quiser, amanhã nós estaremos de volta. Nancy? Muito obrigado pela audiência de todos. Obrigada, Roberto. Obrigada, Nilson. Obrigada, equipe da TNI Brasil, sempre atenciosos nos mínimos detalhes para que o programa vá para o ar da melhor forma, com a maior naturalidade possível. Obrigada mesmo. Gente, até amanhã, se Deus quiser. Um registro final do Sandro Rogério, sentimos a sua falta ontem, Sandro, você não participou, mas eu estou lendo aqui a pergunta do Sandro, dizendo que a segurança, na verdade não é uma pergunta, é um comentário, a segurança pública é primordial, pois a Guarda Civil Municipal e o monitoramento tem que funcionar 24 horas em Osasco, salários, equipamentos e valorização do profissional. Abraço a todos, um grande abraço aí, meu amigo Sandro Rogério, sucesso aí na empreitada. Quer dizer que ele é presidente do Conseg Centro, né? Isso, ele é uma pessoa que entende muito de segurança. Perfeitamente, agradecer a audiência, como sempre. Só corrigindo, ele é diretor, né? O presidente interino é o Calixto, né? Só corrigindo. Está corrigido. Um abraço. Eu tive com eles todos agora há pouco, e um abraço a eles, o Oswaldo Gregório, o Sandro, o Calixto. Um abraço a todos. É isso aí. E é isso aí, gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Amanhã estaremos de volta às 20 horas ao vivo com mais um, aliás, o último, né? Candidato a vice-prefeito aqui da cidade de Osasco, Ederson Siqueira, do PTB. O Carlos está conectado, o Carlos Santos, que evidentemente faz parte da executiva do partido, estará conosco aqui amanhã ao vivo, debatendo os projetos e as propostas para Osasco. Porque a TNI Brasil é isso: prestação de serviço, jornalismo sério, sem pautas viciada socada na prestação de serviço. Um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês. Amanhã estaremos de volta. Osasco em Debates e Debate Eleições 2012 é aqui na TN Brasil. Um grande abraço a todos. Thank you.